porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está começando agora. Encontro com Deus. Encontro com Deus. Olá, bom dia. A paz do Senhor para todos que nos ouvem neste momento. Que bênção poder iniciar amanhã já meditando um pouco na palavra de Deus. Você que me ouve neste momento, estamos iniciando mais um encontro com Deus, no canal Semeando Salvação. E eu neste momento já aproveito a oportunidade para você que está acessando o canal pela primeira vez, ainda não é inscrito, vai lá na barrinha de inscritos, pressiona lá, se inscreva, compartilhe com seus amigos, seus familiares, com pessoas que você ama, com pessoas que você deseja que a palavra de Deus também alcance os seus corações. E assim, com certeza, você, através deste ato, desta atitude, estará sendo também mais um semeador da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Meus queridos amigos, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, vamos meditar rapidamente aqui em um texto que se encontra em 2 Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos começar a ler do versículo número 1. Amém? Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Medite um pouco. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Meus queridos irmãos e amigos, aqui vai, se a gente for continuar lendo, vai narrar a história de Naamã, pelo menos parte dela, parte da história de Naamã, onde no versículo de número 1 a gente leu que ele era um homem comandante do exército da Síria, um homem, podemos dizer assim, o braço direito do rei, e através dele e por ele se obteve inúmeras vitórias com ele no comando do exército, Mas quando a gente vai ler lá no finalzinho, ele era tudo isso aqui: um homem valoroso, um homem de fama, um homem de prestígio, um homem honrado, Mas, quando a gente já lê lá no finalzinho do versículo, a Bíblia vai dizer o quê? Porém leproso. Olha aí, porém leproso. Ou seja, ele tinha consigo uma enfermidade que na época seria considerada nos dias de hoje como um câncer que não tem cura, A lepra era algo terrível naquele tempo. E não apenas isso, Mas a lepra, a gente sabe que naquele tempo ela era contagiante, ou seja, pessoas que tocassem ele, que estivessem próximo demais dele, da pessoa que estava com a lepra, estava se sujeitando a ser contaminado também, Então, Naamã, ele passou por este processo ele passou por essa dificuldade, Ele era um homem bem visto diante da sociedade, tinha status, Tinha glamour, era um homem honrado, tinha nome, mas ele carregava consigo uma enfermidade mortal, uma enfermidade que podia contagiar outras pessoas, Pois bem, meus queridos, do mesmo modo, quando a gente olha lá para
primeiro capítulo de Gênesis e a gente começa a fazer toda aquela leitura e meditação sobre a palavra do Senhor, né? Nos capítulos posteriores a gente vai ver que Deus, depois de fazer e criar toda a criação, tanto visível e invisível, né? Corpórea e espiritual, a gente vai ver que depois de tudo isso, Deus, o homem, na verdade, ele desobedece a Deus, né? Ele desobedece a Deus. E como consequência disso, da desobediência humana do homem, de Adão e Eva, o pecado, ele gerado pelo ato através da desobediência, ele entrou no coração do homem, né? Ele se apossou da alma, do espírito e da mente humana. E assim como poderia acontecer aqui com Naamã, ele tendo essa lepra, pessoas que estivessem próximo dele ser contagiado pela lepra, né? Mas aqui existia a possibilidade da pessoa ser contaminada pela lepra, né? Existia a possibilidade. Mas no caso em que a gente abordou Adão, lá no início de tudo, não teria e não tem como o homem, sendo descendência de Adão, não contrair, não vir sobre a sua vida a lepra do pecado. É impossível. Todo homem, todo ser humano que nasce sobre a face da terra, ele traz consigo a lepra do pecado de Adão. Traz consigo a lepra do pecado de Adão. Ou seja, não tem como fugir disso. Não tem como. Mas existe uma saída. O homem de si só, ele não consegue fugir dessa realidade. Não tem como isso acontecer. Mas existe um escape, uma saída para isso, para esta lepra terrível que é o pecado. Existe. Assim como Naamã foi necessário ele procurar o profeta Eliseu, né, para ser curado da lepra do pecado. Não é isso? É isso que acontece se a gente for continuar lendo o capítulo 5 de 2 Reis. Né? Assim como Naamã ele teve que procurar o profeta Eliseu, do mesmo modo, meu querido, você que me ouve nesta manhã, nesta quinta-feira, na verdade, eu não sei a que hora você vai ver este vídeo, se é pela manhã, à tarde ou à noite, mas neste momento você que me ouve, né? Assim como Naamã teve que procurar o profeta para que de alguma forma Deus usasse o profeta e ele fosse curado, do mesmo modo, eu e você, tendo a lepra do pecado existente em nossa vida, em nosso coração e até na nossa mente, é necessário tomarmos uma atitude de fé. É necessário a gente buscar aquele que pode resolver o nosso problema, o meu e o teu problema. Você que ainda não é cristão verdadeiramente genuíno, ou seja, crente em Jesus Cristo, que confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador, você precisa neste exato momento tomar uma atitude assim como Naamã tomou, e em direção a Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é a água que purifica o meu e o seu pecado. Ele é a água que purifica e sara todas as feridas da vida. Por isso, meu querido, minha querida, não perca tempo. A lepra do pecado, ela existe, é real. Mas também existe um antídoto que também é real. E eu te digo e eu te mostro nesta manhã, nesta quinta-feira. É a palavra de Deus. Ela é a fonte maravilhosa que jorra para a vida eterna. E todos aqueles que bebem desta água, como Jesus Cristo falou, nunca mais terão sede. Oh, glória! Que Deus te abençoe, meu querido. Medita um pouco nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe. Por levar a preciosa semente